Meus irmãos, gostaria que você, por favor, abrisse sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, o capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Hoje eu não falarei propriamente de discipulado. Vou inseri-lo no contexto da mensagem, mas não falarei de discipulado. Quero falar nessa noite sobre restauração e renovação à luz de Jeremias. Renovação e restauração à luz de Jeremias. Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Altíssimo Deus, no nome de Jesus, eu faço essa oração, pedindo a sua misericórdia e a sua bondade. Pai, fala com a sua igreja, fala com o seu povo. Pai, usa a minha vida, aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Pai, queremos sim ouvir, Pai. Estamos desejosos em ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para dizer. E por bondade, Senhor, peço que mais uma vez use a minha vida, que apenas sou um instrumento aqui nesta noite, Pai. Que Teu Espírito Santo toque na vida de cada um por meio desta palavra. Que venhamos encontrar o caminho desta renovação proposta nesse texto. Que venhamos encontrar o caminho da restauração que está proposto aqui nesse texto. E, Pai, saiamos daqui convictos de que o Senhor tem para nós, de que o Senhor quer de nós, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, pedindo, fala conosco. Apesar da minha fraqueza, apesar das minhas fraquezas, dos meus muitos pecados, usa a minha vida e fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar então nessa noite sobre renovação e restauração à luz de Jeremias. Constantemente nós somos surpreendidos pelo desejo de viver uma vida que poderíamos nominá-la como a vida perfeita. Todos vocês aqui tem a expectativa, em algum momento, encontrar o truque, encontrar o passe de mágica, encontrar a revelação, encontrar as palavras corretas, o abacadabra, me ajuda aí. Abra. Você não viu o coelho sair daí?
encontrar a palavra mágica que dê sentido a essa vida perfeita. Mas o que é vida perfeita? O que é vida perfeita? A gente julga a vida perfeita é aquela onde nós sonhamos e idealizamos tantas coisas e de repente vão acontecendo, e quanto mais a gente sonha, mais vai acontecendo. A vida perfeita é a vida dos sonhos. Você ter a casa que você sonhou, você ter o carro que você sonhou, você ter os olhos que você sonhou, o corpo que você sonhou, o cabelo que você sonhou. Alguns vão dizer a boca, a sobrancelha, o nariz. A vida perfeita é a vida dos sonhos. A vida perfeita é uma vida que me parece que está só aqui dentro. Porque quando a gente começa a entrar no campo da realidade e sair do campo do sonho, a gente percebe que não existe vida perfeita. A gente percebe que não existe vida 100% plena em todos os aspectos. E quando percebemos que não existe vida perfeita, surge em nós o desespero de construir então uma vida que se aproxime de uma possível perfeição. Surge no nosso coração o interesse de proporcionarmos uma vida que se aproxime do ideal. E aí começam as crises do nosso coração, porque a gente começa a correr atrás desses objetivos e sonhos, então, de atingirmos a perfeição. E aí nos valemos de todo tipo de artifício, de sistema, de meio, para chegar, então, naquilo que nós idealizamos e temos como perfeito. E geralmente é tudo aquilo que então nos satisfaz. Só que nós não aceitamos ninguém, ou melhor dizendo, nada, dando pitacos na nossa vida, ninguém dando pitacos, ninguém colocando o dedo e dizendo: você quer uma vida perfeita, você quer ser feliz, mas eu acho que você está extrapolando, esse caminho não é bom. Quando alguém ou alguma situação vem e produz esta resposta às suas atitudes, você diz: espera lá, estão querendo frustrar os meus sonhos, estão querendo me derrubar, estão querendo passar uma rasteira no que eu desejo tanto para a minha vida. Mas o fato é que nós, quando estamos cheios desta vontade de sermos felizes, não importa o caminho. O objetivo é ser feliz. Se não importa o caminho, então eu vou na minha. Eu vou na minha verdade. Só que a gente tem que entender que essa necessidade exagerada por uma vida perfeita que existe dentro de nós, ela surge a partir da deformação ou da adulteração que o pecado causou em nossas vidas. Esse anseio de nós vivermos intensamente algo que significa para nós perfeito, este anseio é o fruto da deformação da nossa alma, da adulteração causada em nossa alma pelo pecado. O pecado gerou um desequilíbrio interno nas nossas emoções e nas nossas necessidades, fazendo com que a gente se tornasse predispostos a escolher o mal ao invés de escolher o bem, porque o objetivo é ser feliz. O objetivo é ter a vida perfeita.
O objetivo é atingir o sucesso. O objetivo é crescer. O objetivo é ser vitorioso em todas as coisas. E essa deformação, então, é a consequência do pecado que acontece lá com Adão e com Eva. Romanos 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, diante desta realidade, nós, seres humanos, travamos esta luta. A luta do pecado e da possibilidade da vida. A luta do pecado e da possibilidade da vida. Então, como nós queremos atingir sempre uma vida plena, os caminhos para atingir esta vida plena não importam. O que importa é ser pleno. O que importa é ter um resultado satisfatório aos meus olhos, na minha visão. O profeta Jeremias, ele vai surgir num cenário difícil, porque ele vai denunciar os exageros do povo de Judá, do povo de Deus. Exageros esses que aconteciam justamente pelo desejo que eles tinham de ter uma vida perfeita. Só que essa vida perfeita que Judá queria ter, eram caminhos a qualquer custo. E aí Jeremias surge então, nesse cenário profético, tentando fazer com que o seu povo, repensassem os seus atos e retornassem a uma vida sincera, reta diante de Deus. Jeremias vai surgir como profeta, apresentando a todos os homens de Judá, em Jerusalém, todos de Israel, dizendo: olha, vocês escolheram um caminho errado para quererem ser felizes. Vocês fizeram opções complicadas para serem felizes. A vida perfeita não vem a partir dessas escolhas ruins. E Jeremias vai fazer este trabalho profético durante 40 anos. Jeremias foi um homem honesto, principalmente com seu relacionamento com Deus, ao ponto dele ser incapaz de fugir do seu chamado, porque a palavra era verdade absoluta e ela ardia no seu coração. Jeremias foi um homem de muita coragem. Ele viveu até o final de seus dias cheio de convicções, sofreu ameaças da família, os seus familiares eram contrários à sua posição profética, ele sofreu ameaças da realeza, ele sofreu ameaça dos sacerdotes e dos profetas que estavam acostumados com a boa vida, de escolher os caminhos fáceis. Jeremias se opõe a tudo, mas ele mantém a sua convicção. Jeremias estava na contramão dos profetas da sua época. Ele era um homem inflamado contra as condutas imorais e não espirituais de Israel, de Jerusalém, do povo de Judá. Ele batia no povo sem dó, contra a idolatria. Ele criticava as injustiças sociais e as falsas profecias. Jeremias foi um homem sensível ao sofrimento do povo, porque ele era bondoso. Jeremias foi um homem de esperança essa depositada na justiça de Deus. Mas a mensagem que está contida no texto que nós lemos, de Jeremias 18, ela é reflexo da denúncia que ele está fazendo ao longo dos demais capítulos. Porque o capítulo 17, se você acompanhar comigo do livro de Jeremias, capítulo 17,
versículo 1 e o versículo 2, o texto sagrado vai dizer assim, Jeremias 17, versículo 1 e versículo 2. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram de seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Gente, nesse momento, Jeremias, ele tinha visto o seu rei, Josias, que ele cresceu praticamente junto, afastando externamente Judá, Jerusalém e Israel das religiões corruptas. Ele viu Josias rompendo as alianças com outros povos. Só que de repente ele se depara com uma aliança interna que estava dentro do coração dos habitantes de Jerusalém, do povo de Judá, onde mesmo eles rompendo com as alianças externas, havia no coração deles uma necessidade ainda de voltar a prestar culto, lembrando-se dos altares que eram feitos aos outros deuses, não o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que eles acreditavam. Jeremias vê esses homens, ao invés de romper literalmente com toda a relação, com toda a aliança com outras religiões corruptas, ele vê esses homens trabalhando com duas ideias. Ora estou no templo, ora estou adorando a deuses estranhos e vivo nessa vida dupla na fé. Jeremias percebe que o pecado e o desejo pelos ídolos deste povo era muito presente e real no coração de Judá. E ele vai denunciar isso, porque eles queriam ser felizes e eles estavam escolhendo caminhos errados. Ele vai denunciar isso. E aí o próprio Jeremias é levado no capítulo 18 pelo Senhor a presenciar o trabalho de um oleiro, de alguém que fazia vasos. E o texto vai dizer que o Senhor revelará a Jeremias a situação exata do seu povo. E ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 18: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na sua... Jeremias está tendo uma visão, ele está enxergando alguém trabalhar, e ele percebe que o vaso que estava nas mãos daquele artista, daquele oleiro, o vaso quebrou. O vaso estava onde? Nas mãos do oleiro. E o vaso na mão do oleiro quebrou-se. E o texto vai dizer que então tornou a fazer daquele vaso quebrado outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O vaso que estava nas mãos do oleiro e se estragou, este vaso possuía uma finalidade talvez nobre, ou ele tinha uma importância para algum projeto, ele possuía, ele é carregado de importância, só que mesmo nas mãos de alguém que sabia manusear vaso, esse vaso quebra. Esse vaso racha. Às vezes, por causa do nosso desejo de alimentar as nossas necessidades, e por causa do pecado que está em nós nos afastamos de Deus, e parece que nós nos estragamos, parece que nós
fazemos uma fissura em nossas vidas. E essa fissura proporciona uma quebra e na impossibilidade do uso do vaso. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, Israel está nas minhas mãos. Mas o desejo de adorar a vários deuses e manter firme a aliança com aquilo que é externo, só que dentro do coração, isso fez com que o meu povo se quebrasse nas minhas mãos. Isso fez com que o meu povo se quebrasse nas minhas mãos. Nessa noite eu falo a você que de repente faz parte de uma comunidade cristã, você que está ligado a uma igreja, você que está ligado à fé cristã. Será que você não entrou aqui nesta noite com um desejo de prestar culto, mas com pouca vontade de romper com as alianças que você estabeleceu com o pecado e com o mundo? Será que você que me ouve aqui nessa noite, que tem um desejo enorme de buscar e de encontrar o caminho da felicidade, não tem errado este caminho porque você não consegue romper com as alianças externas? E você é um vaso que possui uma finalidade, você é um vaso que Deus tem projetos para a sua vida. Só que pelo fato de você estar rompido, você estar quebrado, o pecado fez isso com você. O pecado te destruiu. O pecado anulou a sua utilização. É o que Deus está falando para Israel, para ajudar aqui nesse momento. Deus está falando para estes homens: gente, Jeremias, todos eles estão na minha mão, mas quebrados. Quebrados porque a aliança que eles tinham comigo não existe mais. Só que veja bem, o texto vai dizer que o oleiro voltou a trabalhar no vaso. E o oleiro fez um outro vaso. E aí Deus vai falar para Jeremias o que significa essa visão. Veja o versículo 6. Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe o que Deus está falando aqui para Israel? Deus está falando o seguinte para o seu povo, para Jeremias, e acho que essa é a mensagem que Deus está falando para você, que mesmo se você, por alguma circunstância da vida, por esse desejo exagerado de querer ser feliz, tenha escolhido caminhos ruins para você trilhar, e esses caminhos estabeleceram alianças que te afastaram de Deus, saiba de uma coisa: a razão de você não ser consumido é porque você está nas mãos do Senhor, e mesmo quebrado continua nas mãos do Senhor. Mesmo quebrado continua nas mãos do Senhor. Mesmo quebrado, Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, o meu povo não foi destruído ainda, o meu povo não foi aniquilado, porque ele não saiu das minhas mãos, ele continua nas minhas mãos, e eu tenho a possibilidade de restaurar a sua vida, de reconstruir, de fazer deles novos vasos, dar a eles novos significados. Só que se nós encerrássemos o texto aqui, nós diríamos então que Deus reconstrói todo mundo que se quebra. O texto está dizendo isso. Se nós não avançássemos na leitura,
nós seríamos irresponsáveis e diríamos que Deus pega este vaso que está quebrado em suas mãos e Ele deliberadamente vai lá e refaz. Só que essa decisão de refazer, no contexto, não é uma decisão unilateral. Veja o versículo 7, por favor, do livro de Jeremias que nós estamos lendo. Versículo 7. Diz assim: no momento em que eu for falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da sua maldade, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que havia dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos corações e as vossas o quê? As vossas ações. Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, compreenda, todos estão nas minhas mãos. Quer sejam bons, quer sejam maus, todos os homens estão nas minhas mãos. Sobre a minha soberania, sou eu que decido, vive ou morre. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida. Sou eu, porque todos estão nas minhas mãos. Deus vai dizer assim para Jeremias: Jeremias, e como sou eu, o Deus Todo-Poderoso e Soberano, eu também sou o escultor. A minha vontade, Jeremias, é de refazer o vaso que se quebrou. A minha vontade é fazer com que este vaso, ele seja refeito com algumas condições melhores do que anteriormente. Deus está falando a Jeremias que este povo que está em suas mãos, se eles quiserem, se eles desejarem e se arrependerem de todo o mal que eles estavam fazendo, o Senhor bondoso reconstruiria as suas vidas a partir do arrependimento dos seus corações. A partir do arrependimento dos seus corações. Diante desta proposta de Deus a Jeremias e a Judá, Deus está dizendo nessa visão, naquilo que Jeremias está enxergando, está dizendo assim para ele: Jeremias, a renovação e a minha restauração é uma possibilidade, porque o arrependimento no coração dos meus filhos também é uma possibilidade. Também é uma possibilidade. E aí eu penso, então, sobre nós. Eu penso isso e tento contextualizar nas nossas vidas, porque frequentemente a gente se quebra na vida. Como eu disse, a gente toma caminhos, escolhe caminhos que a gente quebra lá na frente.
E aí você vai dizer, pastor Fernando, está tudo acabado? Aí que vem a beleza do texto. Não tem nada acabado. Não tem nada acabado. Enquanto eu estiver nas mãos de Deus, não tem nada acabado. Enquanto eu estiver nas mãos de Deus, é possível ser reconstruído. Enquanto eu estiver nas mãos de Deus, é possível que haja restauração. É possível que haja uma renovação na minha vida, sim. Só que esta renovação, esta restauração, esta reconstrução é a consequência, o interesse de alguém que quer ser refeito, transformado e moldado segundo a plena vontade do oleiro, do seu Senhor, do seu Deus. Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, se esse povo me ouvir, se esse povo entender, se esse povo romper com as alianças externas dentro dos seus corações, eu virei até eles e eu vou reconstruí-los, eu vou reformá-los, eu vou restaurá-los. Jeremias, se tiver interesse no coração deles, algo de bom vai acontecer, porque eu sou o Deus que digo, seja abençoado, mas também eu sou o Deus que digo, não seja mais abençoado por causa dos vossos atos, mas se arrependerem, a maldição que eu tinha dito, a penalização que eu tinha dito, que era consequência do erro, não vai acontecer, porque estão nas minhas mãos, e as minhas mãos são mãos de misericórdia, Jeremias. São mãos de misericórdia. Você me ouve nessa noite, e você talvez seja um vaso quebrado. Você me ouve nessa noite, e talvez você seja alguém que estabeleceu alianças que não agradam a Deus. Se você quer reconstrução na sua vida, o caminho é o arrependimento. Eu já disse isso algumas vezes e quero repetir. A W. Tozer disse o seguinte: é impossível alguém se arrepender de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Em quais áreas da sua vida você está decepcionado? Em quais áreas da sua vida as suas atitudes te decepcionam? Em quais áreas da sua vida você entra na frente do espelho e você diz, puxa, eu não acredito que eu sou isto, ou fui eu que fiz aquilo? Quais são as áreas que causam decepção na sua vida? De repente a decepção está na forma com que você se relaciona com a sua família, seu casamento. De repente a sua decepção está na forma com que você se relaciona com os seus pais. De repente a sua decepção está na forma com que você se relaciona na igreja. De repente a sua decepção está na forma com que você se relaciona com o próprio Deus. De repente a sua decepção está na forma com que você se relaciona com o texto sagrado, com a Bíblia Sagrada. Que área você é decepcionado? Qual área da sua vida produz decepção? Não existe arrependimento sem antes ter uma profunda decepção. Não existe arrependimento sem antes dizer, puxa vida, como eu piso na bola nisso. Ah, pastor, mas a minha vida está tranquila, eu não piso na bola, não acho que seja assim, não. Nesse processo de reconstrução, o Espírito Santo precisa encontrar dentro de você essa profunda decepção. E, consequentemente, ele vai encontrar arrependimento. Lembra aquele episódio do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 e diante?
O texto sagrado diz que um jovem, de repente, resolve pedir a sua herança e sair de sua casa, buscar a vida, escolher os seus caminhos, escolher o que era melhor para si mesmo. Ele queria ter a vida perfeita. Ele queria ter a vida ideal, perfeita. Dado o momento da sua trajetória, ele percebe que a vida não era tão perfeita assim como ele imaginava. Os recursos acabaram. Ele fez aliança com pessoas erradas que consumiram tudo que ele tinha. Gastou seu dinheiro com meretrizes, gastou seu dinheiro com bebida, gastou seu dinheiro com porcaria. E aí o texto bíblico vai dizer que ele se vê comendo comida de porco. E aquela situação gera nele uma decepção consigo mesmo, porque ele vai dizer, o texto sagrado diz que ele diz consigo mesmo: olha, o meu pai tem muitos trabalhadores e servos que comem todos os dias. E eu sou filho e estou aqui comendo comida de porco. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Mas eu optei em abandonar o meu pai. Eu optei em rejeitar o amor do meu pai. Eu optei em recusar a bondade protetora do meu pai. O texto sagrado diz que esse homem, quebrado, um vaso quebrado, ele vai dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai. E talvez ele achava que o amor que o pai tinha por ele tinha sido superado pela rejeição que ele tinha tido como filho. Porque ele matou o pai. Ele pediu a sua herança dizendo: pai, deixe-me desfrutar daquilo que somente a tua morte poderia me oferecer. Eu quero agora. Ele talvez pensasse consigo mesmo: o que vai ser agora? O que restava para ele era chegar na presença do pai e dizer: pai, pequei. Pelo menos trata-me como um dos teus servos. Só que quando ele volta para casa e espera o sermão do pai, o pai pula no seu pescoço. Porque o seu filho nunca tinha saído de suas mãos. O pai pula no seu pescoço e começa a dizer para todo mundo: gente, aquilo que estava perdido foi encontrado. Aquele que estava morto reviveu. O meu filho está aqui. Façamos festa. Celebremos a vida. Celebremos a restauração, a renovação, a reconstrução, porque o meu filho está aqui, vivo. Eu fico pensando nessa relação deste homem com a mesma relação de Deus e Israel. Estão todos nas minhas mãos. E eu fico pensando nessa relação deste homem, deste oleiro, e a nossa relação com Deus. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: você está nas mãos do Senhor, e de lá você não vai sair. Mas se arrependa, se arrependa, se arrependa, porque o oleiro te reconstrói, o oleiro te reconstrói e te devolve a condição de filho. Nesse raciocínio, nós podemos perceber então que existem algumas vantagens em desejar ser restaurado ou renovado pelo Senhor. Porque a restauração e a renovação do Senhor, ela nos faz ser pessoas, ou uma pessoa,
com novas características, com nova resistência e com nova qualidade. A renovação do Senhor não é um evento que proporciona lágrimas e alegria. A renovação do Senhor, como eu tenho dito aqui na igreja, trata-se de uma experiência que desloca o nosso coração para uma nova direção. Uma experiência que traz um sentido para nós, que as coisas agora são muito diferentes. A renovação do Senhor, a restauração do oleiro, cria em nós novas características. Ou seja, nós nos parecemos mais com aquilo que o Senhor quer que sejamos. A nossa vontade é substituída pela vontade do nosso Deus. E com isso, nós nos tornamos sal e nós nos tornamos luz. Jesus disse aos seus discípulos, depois do sermão, depois das bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, quando eu sou renovado e restaurado pelo Senhor, eu que me encontrava quebrado, esta restauração e essa renovação cria em mim novas características, e eu passo a ser como isto que Jesus está dizendo. Eu passo a ser sal e eu passo a ser luz. E o que significa isso, pastor? Nesse contexto, o objetivo do sal e o objetivo da luz não é se tornar o que existe de mais importante. O objetivo do sal e o objetivo da luz é ressaltar o valor do outro. Ninguém fica na frente de uma luz dizendo: nossa, que luz linda, nunca vi tanta beleza nessa luz. A luz para alguns causa até dor de cabeça. Estou certo? A luz para alguns, se você ficar olhando muito, você fica tonto. Você não fica reparando na luz, dizendo: que luz linda, né? Mas a luz serve para você reparar em todo o resto. O que Jesus está querendo dizer é que vocês devem brilhar, não para ser a fonte do destaque, mas para valorizar todo o resto. Em uma feijoada, você não percebe o sal acentuado. Numa lasanha, uma picanha salgada é horrível. Uma carne salgada é horrível. Que nem os meninos aqui da igreja, outro dia foram fazer churrasco, aí fizeram carne moída na grelha. Foi uma coisa assim que fizeram? Foi isso, né? Compraram carne moída e fizeram como se fosse churrasco. Olha os meus churrasqueiros da igreja, gente. E sem contar que teve um dia aí, que alguém, foi esse alguém aqui, pegou uma bandeja com carne, jogou sal, mexeu na bandeja, deixou lá,
E aí depois de um tempo, já salguei a carne. É só pôr na churrasqueira. Aí fomos comer a carne. Não era sal com carne. Temperada com carne. Era sal temperado com carne. O sal serve apenas para acentuar o que já existe ali. Ele não é algo para ser visto, celebrado. Ele não é algo para ser glorificado, dizendo louvado seja o sal, louvado seja a luz. Nós não vivemos sem ele. Uau, puxa vida! O sal, a luz, o fermento, são objetos que o Senhor utiliza para dizer: vocês são discípulos, vocês foram reconstruídos, vocês foram remodelados. Só que essa remodelação, essa restauração, essa renovação acontece para que o que existe de mais valor no próximo seja ressaltado e você se torne apenas um instrumento para que isso aconteça. O problema é que você só quer brilhar. O problema é que somente você quer salgar. E aí você escolhe esses caminhos errados, onde o que importa é a sua luz, não a luz dos outros. O que importa é o seu sal, não o sal dos outros. Por isso que Jesus disse que aquele que é nascido de novo é como o vento. Não sabe de onde vem e nem para onde. Porque o vento é apenas para ser percebido. Não é para ser visto. O sal é para ser apenas percebido. Ele não pode ocupar o pódio. A luz, ela só gera percepção. Ela só faz com que nós enxerguemos os nossos valores. Meu irmão, você que foi renovado pelo Senhor, você recebeu novas características. E essas novas características do Evangelho sempre ressaltam o que existe de melhor no próximo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e assim mesmo além do teu próximo. É o que diz a Bíblia. Certo? Eu vi ali a cara da Vera assim. Não é assim que eu li. Não é assim que eu li. Amarás o teu próximo como a ti. Antes vem o valor do teu próximo. Está entendendo isso, Montanha? Antes vem o valor do teu próximo. Não adianta você escolher caminhos que você quer construir a vida perfeita, que eles não existem. Só vão fazer com que você estabeleça alianças com coisas que desagradam a Deus. Quando eu busco a renovação do Senhor, eu recebo novas características. E eu acabo manifestando aquilo que o Senhor quer que eu seja. A renovação do Senhor, quando acontece em nossas vidas, ela cria em nós nova resistência. Ou seja, alguns por qualquer motivo, por qualquer razão, pastor, eu acho que eu não vou vir mais nessa igreja não. Ou melhor dizendo, eu acho que nem na igreja eu vou vir mais, pastor. Porque é difícil esse negócio de igreja, tal. Eu pensei que tudo ia ser bom, tranquilo, sombra e água fresca. E aí veio um problema, uma dificuldade. Eu caí, pastor. Eu fracassei na fé. E eu vou desistir, pastor. Quando nós somos reconstruídos, quando nós somos renovados, o Senhor cria em nós nova resistência. E aí nós criamos uma convicção tão impressionante. Convicção essa que nós
entendemos exatamente o que o apóstolo Paulo disse, Luquinhas, quando ele fala: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestades, nem o porvir, nem o presente, nada pode me separar do amor de Deus, porque eu tenho uma resistência que é diferente. Eu tenho uma resistência que foi produzida pela reconstrução que o Senhor fez na minha vida, e essa reconstrução me dá o significado de que nada pode me afastar do amor do Senhor, porque eu estou decidido. A renovação que o Senhor faz em nós, o Senhor cria em nós uma nova qualidade. Ou seja, agora nós manifestamos o fruto do Espírito, que evidencia a minha transformação e a minha nova vida em Cristo Jesus. Diante disso, eu quero encerrar esta mensagem dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que a única forma de você alcançar os seus sonhos, a única forma de você ser um homem pleno, uma mulher plena, é se você entrar pelo caminho do arrependimento. A única forma de você encontrar significado em muitas coisas na vida é se você entrar pelo caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento fará com que você rompa com as alianças que te prejudicam. E como você está nas mãos do oleiro, o oleiro vai te reconstruir e vai te devolver a forma, porque você sem Cristo, você estava quebrado. Você sem Cristo, você estava quebrado.